Olá! Se você acha que somente os humanos e alguns grandes animais podem possuir uma inteligência elevada, você está enganado. Existem também insetos com uma inteligência surpreendente. Bem-vindos ao nosso canal! Então hoje vamos falar sobre esses insetos. Abelhas. Primeiramente, vamos falar sobre uma abelha muito comum, do gênero Apis. Essas abelhas não te parecem ter uma inteligência tão elevada? Mas espere um pouco, você vai se surpreender. Com a chegada da primavera, acaba o alimento da colmeia e as abelhas ficam ocupadas com a coleta do néctar. Elas voam de um lado para o outro, buscando a flor mais suculenta. Veja essa abelha voltando para a colmeia. Ela encontrou um local rico em néctar a alguns quilômetros dali e voltou para avisar as suas amigas. Como ela pode transmitir o local exato a quilômetros de distância, mesmo tendo nada mais do que algo que se assemelha a um pequeno cérebro? Parece algo realmente impossível. Mas nada é impossível para essas pequenas abelhas. As abelhas começam a se juntar em volta dela. Assim que elas se agrupam, ela começa a fazer uma dança complexa, fazendo movimentos que sinalizam o local das flores encontradas. A duração de sua dança sinaliza a distância até o néctar. Quanto maior a duração, maior a distância. O ângulo que ela anda sobre o favo sinaliza a direção onde as flores estão localizadas em relação ao Sol. Essas instruções são incrivelmente precisas e podem sinalizar flores localizadas a até 6 km de distância da colmeia. Imediatamente, várias abelhas operárias saem em busca das flores. Através dessas ações organizadas e da habilidade de transmitir importantes informações entre si, elas conseguem produzir cerca de 90 quilos de mel durante uma estação. Essa quantidade é o bastante para alimentar toda a colmeia durante o inverno, em que não é possível encontrar néctar. Comparado a outros mamíferos, o sistema nervoso central das abelhas possui pouquíssimos neurônios. Sendo assim, por que elas conseguem raciocinar? Independentemente da resposta, isso mostra que, além de contar com um sistema complexo de comunicação, as abelhas de fato possuem inteligência. Formigas. O próximo da lista são as formigas. Sem elas, esse vídeo não estaria completo. Algumas espécies utilizam suas antenas para, assim como as abelhas, comunicar a localização do alimento para as demais. É um fato conhecido que algumas formigas podem cultivar fungos e até outros seres, e ainda podem capturar formigas de outros formigueiros e escravizá-las. Essas ações podem até se assemelhar aos humanos, mas nós, humanos, não temos a habilidade de criar pontes com nossos próprios corpos, a fim de ajudar amigos a atravessarem obstáculos. Em caso de alagamento, existem até formigas que criam uma espécie de jangada para salvar as demais. As formigas ainda podem se localizar através do sol, do vento, do padrão de luz e até pela quantidade de passos. Essa espécie, que vive na região da Austrália, pode fazer algo incrível. Essas formigas procuram as plantas ideais para criar sua casa, e assim que encontram, começam a construí-la. Elas sobem umas em cima das outras, e as que são mais fortes do que as demais, criam fileiras juntando as folhas em um único local. Elas então vão conectando as folhas e criam finalmente sua casa. Mas aqui fica uma dúvida. Como elas grudam as folhas umas nas outras? Porque não seria o bastante juntar as folhas em um único lugar. A solução dessas formigas surpreendeu os pesquisadores. As formigas operárias aprenderam a utilizar suas próprias larvas para grudar uma folha na outra. Elas seguram a larva com sua mandíbula e, ao encostar suas antenas na larva, dão a ordem para que a mesma solte fios de seda, grudando as folhas. Surpreendente, não é mesmo? Ninguém pensaria nisso. Finalmente, seu lar está pronto. E elas criaram uma casa forte, segura e à prova d'água. Uma formiga sozinha pode não ser muito inteligente, mas um gigante formigueiro funciona como um super-organismo. Cupim. O próximo é o cupim. Esse inseto extremamente inteligente cria arquiteturas verdadeiramente extraordinárias. Se a temperatura exterior estiver a mais de 40 graus, podemos achar que o interior dessa estrutura seja ainda mais quente, mas não é. Os cupins podem criar habitações que possuem sistemas de ventilação muito bem pensados. A rainha habita em um luxuoso quarto que fica a uma distância de 1 metro da terra.
Ela não pode se mover porque seu corpo é grande demais, mas ela bota 1.000 ovos por dia e cerca de 165 milhões de ovos ao longo de seus 15 anos de vida. Mas para gerar essa grande quantidade de descendentes, é extremamente necessário manter uma temperatura ideal, assim como a abundância de oxigênio no ar. Devido a isso, os cupins aprenderam a criar perfeitamente essas condições. Eles são capazes de criar um incrível sistema de purificação de ar. Acima do quarto luxuoso da rainha, existe um grande labirinto feito por tubulações de ar e de drenagem de água, que pode chegar a uma altura de 9 metros. Os cupins em si não habitam esse castelo. Eles vivem no subterrâneo abaixo dele. Vendo essa animação, podemos entender por que essa construção é necessária. O ar quente entra pelos buracos e nos corredores de ventilação há diversas curvaturas, a fim de atrasar o avanço da corrente de ar. Fazendo isso fora do alcance dos raios solares, esse ar começa a resfriar. O ar fresco se espalha dentro da pequena montanha, expulsando o ar mais velho para fora. Dessa forma, mesmo em uma temperatura de 40 graus, o cupinzeiro consegue manter uma temperatura confortável de 27 graus. Esses seres extremamente pequenos colaboram juntos para criar uma habitação fresca e muito bem ventilada. Borboleta. A inteligência das borboletas e mariposas também nos surpreende. Isso porque elas possuem memórias de quando ainda eram lagartas. Em uma experiência feita por pesquisadores, foi revelado que tudo que foi aprendido nesse período não era esquecido mesmo depois de se tornar uma borboleta. Nessa experiência, pesquisadores ensinaram as lagartas a rejeitarem o cheiro de alguns tipos de produtos químicos, dando descargas elétricas nelas. E mesmo após se tornarem borboletas, elas voavam para bem longe desses produtos. É algo muito estranho. Isso porque a borboleta sofre uma grande mudança no processo de metamorfose, e acredita-se que manter essas memórias seria algo totalmente impossível. Nesse processo, o sistema nervoso é refeito completamente, e onde essas memórias são armazenadas é um grande mistério. Libélula. Por último, vamos falar das libélulas. Esses insetos possuem atenção seletiva, e os únicos que podem fazer isso além das libélulas são somente os humanos e os macacos. Atenção seletiva é considerada a habilidade de focar em um elemento, ignorando as outras coisas. Por exemplo, quando um jogador de tênis vai rebater a bola que voa em sua direção, ele fica em um estado de total desatenção ao seu redor. Nesse momento, o humano consegue facilmente manter a sua concentração sem ser atrapalhado por nada. Primeiramente, os pesquisadores pensavam que somente os humanos fossem capazes de fazer tal coisa. Depois, essa mesma habilidade foi encontrada nos macacos e, há alguns anos atrás, foi revelado que as libélulas também podiam fazer algo parecido. A atenção seletiva também pode ser vista no sistema nervoso relativamente simples dos insetos, nos fazendo pensar se o tamanho do cérebro realmente significa alguma coisa. Pela simples razão de que os elefantes e as baleias não são os seres mais inteligentes de nosso planeta. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir. Deixe sua opinião nos comentários. Ativem as notificações para receber novos vídeos. E não deixem as abelhas zangadas. Senão elas irão comunicar umas para as outras o local da sua casa e virão em grupo até você. É claro que isso é uma brincadeira. Mas, de qualquer forma, é melhor não irritá-las. Até a próxima!